Esse tipo de vala aí, que é muito característico ali da Barra da Tijuca, nós chamamos de vala permanente. O que seria uma vala permanente? São umas correntes de retorno que elas são formadas nos grandes swell, nas grandes ondulações. Então, quando entra assim um mar com um tamanho, uma onda um pouquinho mais forte, um swell assim, sabe o que é swell? Sei, sei. Então, quando entra um swell assim grande, e aí acontece uma movimentação de água ali. Aquela movimentação de água das correntes ali na areia ali, ela vai movimentando o fundo do mar ali, a areia. E aí tem uma parte que é um pouquinho mais rasa, que nós chamamos de banco de areia. Tem uma parte um pouquinho mais funda, que tem algumas características em alguns lugares. Então vamos lá, parte por parte. O local que é muito raso ali, que está muito raso, é o banco de areia. Quando você chega na praia, normalmente ali, naquela região ali, logo na beirinha é um lugar meio fundão, né? Bem fundo Sim, assim. na E às barra, vezes é só um pouquinho e vai assim. pra frente. Vai um pouquinho fundo, como se fosse nós chamamos de valão aquela região ali. É um local onde a água canaliza ali e ela vai alimentar essa corrente de retorno, que é o local onde tem um vão maior. Então as grandes ondulações vêm, movimenta a areia vai fazendo, a água vai passando pelo mesmo lugar várias vezes ali. Aí vai passando, vai levando a areia pelaquela região ali. E aí com o passar do tempo ela faz um vão ali, como se fosse uma valeta assim. Imagina assim, lá no Havaí acontece muito assim. Os caras, a lagoa vai enchendo, não sei se você já viu isso. Enche, 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 aí a galera começa a dar uma cavada ali para poder Pra a água, jogar. aí faz É, umas é, ondas, sim, né? sim. Mas lá no início, como é que começa aquilo ali? É o cara cavando ali só um pouquinho, até que chega num ponto que a água começa a passar e aí depois a água faz todo o resto, a água começa a levar, faz aquele vão ali. Então a corrente de retorno é tipo aquilo ali, só que de uma forma bem mais tranquila. Mas a dinâmica é aquela ali, a água naquele lugar ali está escoando, beleza? E qual que é a dinâmica da corrente de retorno? O nome já está falando. A corrente de retorno, entende assim, é como se fosse uma escada rolante. Uma escada rolante, lá do shopping. Eu gosto de falar, explicar um pouquinho sobre isso, assim. Quando você chega lá no shopping lá e sem querer estava conversando, se imagina agora, assim, estava lá no shopping, aí sem querer estava conversando, pegou a escada rolante e não queria subir. Era uma escada rolante, você queria ir lá para baixo, mas entrou sem querer e distraído subiu. A escada rolante vai te levar lá. E aí, o que, que você faz naquele momento ali que você entrou na escada rolante? Você vira e sai descendo degrau por degrau, correndo, fala, não, quero ficar Não, ali. Você tem que deixar segue, levar, agora já era. deixa levar. A corrente de retorno é a mesma coisa. Se você entrar ali naquele fluxo ali, tem que deixar levar para você não lutar contra essa dinâmica ali. Então, é bacana você conseguir identificar onde é que tem essas escadas rolantes ali no mar. E aí você já tem um olho um pouquinho treinado, que você já sabe, bom, ali no posto 3 tem a parte mais funda ali na beira, e aí depois ela vai jogando lá para fora. Então vamos lá. Tem o valão que são os alimentadores. É tipo o caminho ali que percorre ali paralelo ali a faixa de areia ali. Então toda ali a beira vai ter. Então eu começo a fazer a leitura por ali às vezes quando eu quero entrar no mar. Eu vou pelo valão e olho ali como é que a água está se deslocando ali. Às vezes a água está se deslocando um pouquinho para o lado e aí ela entra na vala e vai embora. Entende? Então às vezes você tem que entrar no mar por ali, pegar a água indo. Nunca tentar atravessar o valão e chegar no banco de areia. Usar a dinâmica. O mar está te ajudando. Tem mar que eu entro que eu nem faço força. Eu vou ali, entro, o mar vai que me levando. Entende? Todos os afogamentos acontece isso. A pessoa entra naquela dinâmica ali
não sabe que aquilo ali vai acontecer, e aí o que que acontece? A pessoa sem nadar, sem saber nadar, ela entra no mar. Por quê? É o mar que está fazendo aquilo ali tudo ali. Mesmo sem a pessoa saber nadar, ela vai levar. Tranquilo? Conseguiu entender como é que é o valão ali que funciona? Vai ser Entendi, sempre sim. assim. Vai entrar pelo valão. E aí você vai chegar aonde nós chamamos de pescoço da vala. Depois do valão, vai chegar no momento que ela vai afunilar assim, vai ficar um pouquinho mais fino ali. Ali é onde a água está escoando. Toda aquela água que alimenta, ela vai por ali. Ali é onde acelera. Geralmente é no meio da arrebentação ali, que está vindo as ondas. Está naquele local ali, lá na Barra da Tijuca. E aí você, ali é o pescoço da vala. Quando chega lá atrás, a água começa a se espalhar assim. Aí é onde nós chamamos de cabeça da vala. É lá fora. Lá fora da arrebentação. Lá na Barra da Tijuca já é tipo uns 100 metros. Beleza? Esses são os três lugares da corrente de retorno. E essa é a corrente de retorno permanente.